cruzar esse portal de luz. Não é preciso nada especial, só a sincera... Olá, amigos do portal Saber Espiritismo. É com muita alegria que começamos mais um Pode Saber. Hoje, continuando na série Transição Planetária, vamos falar sobre os departamentos da mente humana, a transição planetária e os departamentos da mente humana. Se você quiser assistir outros episódios da série Transição Planetária, procure aí no nosso site saberespiritismo.com e você encontrará. Já tem muito material gravado e muita informação bacana. Hoje, esse episódio promete ser muito especial. Vamos à nossa apresentação. Meu nome é Henrique Lisboa. Meu nome é Luiz Sérgio Marota. Meu nome é Giovanni Guimarães. Olá, amigos, é Lívia Dias. Olá, amigos, é Célia Soares. Olá, aqui é Silvana Saldanha. Olá, amigos, aqui é Elisa Randan. Olá, pessoal, quem fala é Marco Paulo. Olá, amigos, aqui é Denis Perdigão. Olá, amigos, eu sou a Maria Luísa Perdigão. E aqui é o Marco Gandra. Vamos para a nossa leitura de e-mails e recados e já a gente volta. Eu tenho uma dúvida de justiça nisso aqui, mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Olá, amigos, aqui quem fala é o Marco Gandra. E lembramos a todos das nossas palestras que ocorrerá com o André Trigueiro em dezembro. Lembro que no dia 10/12, às 10h30 até ao meio-dia, haverá uma palestra na Associação Médica de Minas Gerais e será na Avenida João Pinheiro, 161, centro de Belo Horizonte. Essa é uma realização do Portal Saber Espiritismo, junto com a Associação Médica de Minas Gerais, também com o apoio do NASCE, o FMG. Já no dia 11/12, teremos a outra palestra do André Trigueiro, que será às 10h30 até 12h30, em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo. Nesse encontro já temos o apoio da União Espírita Mineira, a Casa de Chico Xavier, Vinha de Luz Editora, da AME, Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo. O tema da primeira palestra será Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio. Já no domingo, dia 11, a palestra é Espiritismo e Ecologia na obra de Chico Xavier. Pedimos a todos que compareçam e prestigie esse nosso encontro. Será uma oportunidade de encontrar as pessoas do Saber Espiritismo e dar aquele abraço afetuoso. Lembramos a todos que desejarem entrar em contato conosco, o nosso e-mail é contato@saberespiritismo.com e nossos endereços são www.saberespiritismo.com para ter contato com o nosso portal e www.facebook.com/saberespiritismo para ter contato aí com a nossa fanpage. Pessoal, hoje o episódio é fantástico, com um tema super interessante e intrigante. Um grande abraço a todos e vamos ao nosso episódio. Muito bem, amigos, o episódio de hoje, como eu disse, está muito especial e nós temos uma participação especial para iniciar este episódio. Nós vamos convidar a nossa grande amiga que já esteve presente conosco em outros episódios, a Vanessa Anceloni, para nos falar um pouquinho mais sobre a casa mental, sobre os vários departamentos da nossa casa mental. A Vanessa, além de nossa grande amiga, a qual também estamos com muita saudade, ela é paulista, formada em psicologia, com doutorado em neurociência pela USP,
Mas atualmente ela fez o pós-doutorado dela em Baltimore, que é exatamente a cidade onde ela reside. E também ela é professora na Universidade de Maryland, diretora do Programa de Ciências Comportamentais na Faculdade de Odontologia. Além disso, a Vanessa também participa de muitos movimentos de divulgação da doutrina espírita, sobretudo no continente norte-americano. Vale muito a pena a gente acompanhar o trabalho na Kardec Radio, nos vídeos que ela publica, no material que ela traduz, enfim, é uma grande trabalhadora. Nós a convidamos e com muita alegria vamos neste momento ouvir um áudio que ela gravou especialmente para nós, falando sobre os departamentos da casa mental e a transição planetária. Henrique, antes de a gente soltar o áudio, vamos pedir ao Luiz Sérgio para falar um breve resumo, né, de uma cientista, né? Nós temos aqui no nosso portal uma cientista que nos ajuda, nos colabora, né, com o trabalho, e a gente é muito grato por isso. Luiz, você pode falar um pouquinho da Celone para nós, por favor? Com certeza, né? A Celone é uma pessoa que tem uma capacidade de trabalho impressionante. Ela dá conta, nos Estados Unidos, de ter uma filha pequena. Claro, o esposo dela, o Carlos, também pessoa gentilíssima que a gente conheceu aqui no Brasil, a ajuda o tempo todo, mas com essa menina pequena ela ainda tem trabalho de formação de um centro espírita nos Estados Unidos, faz palestras, tem essa questão da profissão dela lá, normalmente, é neurocientista também, e ainda ela faz a revista Spiritist Magazine, que é uma revista que ela publica, não sei se é mensal ou trimestral, enfim, é muita coisa ao mesmo tempo, e a Kardec Radio, que tem programas de domingo a domingo, com mais ou menos 40 colaboradores em várias partes do mundo inteiro. Realmente é um trabalho muito grande que ela faz, e é uma pessoa que é muito fiel ao conhecimento verdadeiro, muito condizente com aquilo que a gente acha de mais alto nível no campo do espiritismo. Muito bom. Muito bem, excelente, Luiz. Vamos agora ouvir o áudio que ela gravou para nós. Oi, amigos do Pode Saber. Obrigada, Luiz Sérgio, pelo convite de podermos estar aqui com vocês dessa maneira interessante, providenciada pela tecnologia. Deus abençoe a todos os que trabalham dia e noite e trabalharam já dia e noite para proporcionar que a gente tivesse esses recursos. Obrigada também pela oportunidade de revisar e aprender mais nesses estudos sobre a nossa composição mais profunda. É muito interessante quando nós estudamos no livro, no Mundo Maior, essa questão da nossa composição, vamos dizer assim, psicofisiossomática, né? Porque nós vamos ver que temos aqui a instrução do mentor, Calderaro e André Luiz reportando a questão dos 3 cérebros, né? Entre aspas, na verdade, 3 regiões distintas. Ele vai avançar algo que na neurociência foi trazido no século XX, né? E foi trazido primeiramente pelo neurocientista muito conceituado chamado Paul MacLean. Ele trabalhou muito compreendendo quais as partes do nosso sistema nervoso que está responsável pelo trabalho das emoções, modular as emoções, né? Porque muito tempo se acreditou que o pensar era do cérebro e o sentir era do coração. Claro que a neurociência desmistificou isso e falou que não, que na verdade, né, nós temos áreas no sistema nervoso, principalmente correspondente ao que chama sistema límbico, que foi um termo criado por MacLean em 1952, mostrando
que essas áreas múltiplas trabalham as nossas emoções, né? É o que eles falaram, as nossas emoções têm raízes no nosso sistema nervoso. Então, por exemplo, animais têm emoções, né? Nós humanos temos emoções e não é algo que é externo a nós, é algo que permeia a nossa fisiologia. Nós que somos espíritas compreendemos que tudo começa no plano vibracional, mental e perpassa o perispírito, corpo físico. Mas é interessante observar como que o corpo físico processa tudo isso, né? De uma forma altamente especializada. No livro Evolução em Dois Mundos, a gente vai ver André Luiz, no capítulo 9, trabalhando toda a evolução do cérebro. E como que as áreas são altamente especializadas. A priori, quando você vai para um laboratório e estuda as células do sistema nervoso, dá aquela sensação de que é tudo igual. Pouco a pouco, conforme você estuda, conforme você trabalha, você vai averiguando que tanto na anatomia quanto na fisiologia, ou seja, tanto na sua estrutura quanto na sua função, existe uma especialização muito refinada, né, a nível molecular. Então é interessante porque a partir dos trabalhos de MacLean, outros, como por exemplo o conhecido Jack Panksepp, começaram a funilar esses conhecimentos e criaram uma área que chama neurociência da afetividade. Em inglês é Affective Neuroscience, que são as bases da emoção humana e animal no sistema nervoso. E foi aí que Panksepp pegou, né, esse conceito do MacLean do cérebro trino para entender melhor como é que a gente trabalha essa questão emocional. Agora a gente tem que entender que o MacLean, quando ele trabalhou essa questão do cérebro trino, ele estava mostrando a especialização conforme a filogenética, né? A evolução, né, biológica que existe de reino a reino, né, dos animais ao humano. E o Panksepp elaborou isso de uma maneira mais elevada, mostrando pra gente, né, que existem essas três áreas super especializadas, que primeiro é a parte reptiliana, a outro é a paleomamaliana e a outra é a neomamaliana. Isso porque a gente podia dizer, né? São áreas que vão trabalhar o quê? Então, por exemplo, a área proto-reptiliana, que seria a primeira, que depois o Calderaro vai mostrar, são todas aquelas coisas autonômicas, instintivas, são trabalhadas naquela área, né? Então, a nossa parte emotiva, por exemplo, ela tem todo um trabalho que é modulado pelas áreas cerebrais que hoje a gente denomina como esse cérebro proto-reptiliano e que foram se desenvolvendo, tá? E o próprio Panksepp vai trabalhar esse conceito, mostrando pra gente que nessa evolução, né, das espécies, essa parte ela se elaborou, entendeu? Foi se elaborando e a gente teve essa expansão, que é o palomamilaliano, que é a parte cerebral onde emoções mais elaboradas, como por exemplo, você sentir esse vínculo com as pessoas, brincadeiras, a nutrição maternal, essas funções emocionais mais elaboradas, elas advêm das estruturas, da modulação dessas emoções, nessas estruturas que foram chamadas o cérebro mamífero, deve ser em português, me desculpa. E
E finalmente, com a evolução no reino humano, né? Do primata para o humano, a gente vai ver o cérebro neomamífero ou neomamilaliano em português. Eu estou lendo em inglês para poder falar aqui com vocês, mostrando que essas partes são responsáveis por funções altamente cognitivas, de razão, de lógica, de discernimento, que realmente pertencem ao trabalho humano. Então é interessante observar isso e voltar no livro No Mundo Maior para observar o que o Calderaro quis dizer isso pra gente, né? Então ele fala, olha, era como se fossem 3 andares. Na primeira residência é a residência dos impulsos automáticos, aquilo que a gente já conquistou. Na segunda, o que a gente está trabalhando agora. E na terceira, noções mais superiores que a gente tem que desenvolver. Eu acho muito interessante essa análise, né? E esse paralelo que ele vai fazendo com subconsciente, consciente, superconsciente. Vários paralelos ele vai fazendo durante todo o percurso, é muito profundo, mas trazendo para uma aplicabilidade de consolo para todo mundo hoje em dia. Acho que é um estímulo, né, que o Calderaro está nos dando, falando, olha, a gente pode ser muito mais do que a gente está trabalhando, né? Muitos de nós estamos na zona do conforto, daquilo que a gente já conhece. A gente precisa trabalhar no desconhecido de nós mesmos. Virtudes ainda não conquistadas, elaborações ainda mais avançadas da emoção. É muito interessante. Eu queria aqui então trazer que quando a gente estuda o conceito da inteligência emocional, que a gente vê na literatura de André Luiz, Emmanuel, espírita de uma forma geral, o foco é esse trabalho emocional, porque ele é altamente vibratório, né? Então, o conceito de inteligência emocional ele permeia 3 pilares. É monitorar o que nós estamos sentindo e o que os outros sentem. 2, saber a diferença entre o que nós sentimos e os outros sentem. E 3, saber o que fazer com essa informação e em termos do que vai pensar e do que vai agir. Então é muito interessante porque, passando para uma análise espírita, você ter inteligência emocional, ela é muito mais ampla, porque ela permeia até essa consciência nossa como espírito, o que a gente sente o ser integral, não só desse momento, mas os sentimentos de costume que a gente traz de muitas vivências passadas, e também essa monitoração do que o outro sente, inclusive os desencarnados. Ou seja, é um desafio enorme, mas é muito interessante, porque a gente tem que sair dessa zona de conforto e ir ao encontro desse objetivo das conquistas, dessas noções superiores que o Calderaro fala. E é bonito porque nessa proposta a gente vai avançando até a nossa fisiologia, né? Porque nós estamos nessa expansão da filogenética. Se a gente for pensar que nós temos aí gente vivendo 100 anos hoje na Terra, pensar que Júpiter, na era de Kardec, ao relato de Mozart, a gente ficou sabendo que a média de vida era 400 anos. Imagina o quanto que as nossas mudanças de pensamento, comportamento, sentimentos e atos vai gerar uma fisiologia diferenciada, né? É o que a gente chama de epigenética. Ou seja, é a gente impulsionar mente para que a genética acomode períodos mais espaçados numa existência, para que a gente aproveite muito mais. Muita gente fica muito assustada com a velhice, mas
a bênção de uma vida longa, claro que uma vida longa bem vivida, de qualquer maneira tem seus propósitos, ainda com seus atrapalhos, vamos dizer assim. Porque você veja, quando você vê uma criança, quanto tempo leva pra gente começar a entrar na madureza, o processo entre reencarnações, de o começo de uma reencarnação, como diz Leon Denis no livro Depois da Morte. A infância e a juventude são tão difíceis na Terra. E são porque o espírito não tem ainda total independência, domínio de si. E quando vai aprender, a coisa já está quase na metade. Se já não estiver no fim, dependendo da pessoa. Então é interessante essa consciência de que nós estamos fazendo a nossa fisiologia, de que a gente está trabalhando esse nosso sistema nervoso para comandar todo o corpo físico, obviamente todo do perispírito para o corpo físico. E a partir daí expandir as potencialidades, acomodando a potencialidade da alma que a gente ainda não utiliza. Então é muito interessante, é um convite fantástico e eu agradeço vocês, amigos, com uma saudade enorme no coração, enorme. Geraldinho, Luiz Sérgio, todos vocês, amigos. Eu espero em breve a gente poder se encontrar e fisicamente também, mas eu tenho esperança de que no plano espiritual tudo é possível. Então na hora que eu vou dormir eu falo, me leva para as boas companhias dos bons amigos espíritas, na companhia dos professores espirituais, para que a gente continue tendo essa feliz oportunidade de aprender, amar e servir. Um beijo em cada um de vocês, um abraço muito carinhoso. Como vocês puderam ouvir, extremamente rico e com material extremamente detalhado, digno mesmo de uma grande cientista e estudiosa da doutrina espírita. É um pouco disso que nós vamos falar aqui hoje. Luiz, ela tocou em vários pontos, citou várias pessoas. Para o estudo da casa mental, por onde podemos começar quando a gente fala em casa mental, em cérebro, em alma, em espiritismo? Luiz, para as pessoas que estão começando a escutar também, esse tema ficou um pouco confuso. Defina para a gente, na obra de André Luiz, o que seriam essas casas mentais, o cérebro trino, por favor. Com certeza. Mas antes, inclusive, pegando um gancho dessa introdução do Gandra, eu gostaria de fazer uma coisa um pouquinho mais para trás, para aquele que está nos escutando pela primeira vez, ou aquele que questiona essa questão de espiritismo e ciência. Que se você for dar uma passeada pela internet, você vai ver muito questionamento daqueles que criticam e que dizem o seguinte: mas como é que esse pessoal espírita fala que espiritismo é ciência? Né? Você vê em comentários ali de baixo no YouTube, como assim espiritismo é ciência? Não tem nada de ciência não, isso é uma religião, como todas as outras, né? Nós vamos tentar explicar aqui o que é a ciência espírita, que a ciência espírita, no que tange a métodos de apreciação do fenômeno, como os métodos utilizados por Allan Kardec, é bem parecida com, por assim dizer, a ciência acadêmica. Mas é só bem parecida. Em que ela é diferente? Que a ciência espírita não tem medo do paradigma espiritual. A ciência de hoje segue o paradigma que é o materialista,
que para os que lidam com as evidências da vida após a morte, é claramente uma crença também. Sim, o materialismo hoje, para quem inclusive quem é estudioso da paranormalidade, ele visivelmente vê que o materialismo é uma crença lá do século XVIII, XIX, e vem pelo um pressuposto, o pressuposto de que tudo no mundo é matéria e a matéria causa tudo. Ela inclusive é a causadora da consciência. É o resultado do cérebro, quer dizer, para o materialista a mente é um resultado, ela vem do cérebro. O cérebro causa a mente, provoca a mente a acontecer. Quer dizer, isso é um pressuposto. Não há provas evidentes na neurociência hoje, não há prova nenhuma de que é o cérebro que causa a mente. No entanto, esse é o pressuposto do paradigma materialista. Então, quando você fala assim, ciência não é ciência, é ciência, olha, a ciência espírita ela utiliza mesmos métodos, inclusive da ciência, muitas vezes acadêmica, só que a única diferença, ela acha que a mediunidade, por exemplo, pode ser estudada. Tem gente aí fora da academia que acha que não pode ser estudada. Quem disse que não? O que você não pode estudar na vida? Qualquer coisa. Se você tem mente aberta e você é um cético de mente aberta, você estuda qualquer coisa. Não, chega-se ao ponto do dogmático de dizer isso não pode ser estudado. Isso não pode ser pesquisado. Isso mostra que existe um paradigma e esse paradigma virou dogma. Então a ciência espírita é a ciência, né, que não tem medo do paradigma espírita. Ao contrário, ele vê nesse paradigma várias evidências. Nós estamos hoje com 150 anos de evidências peremptórias da vida após a morte, da comunicação com os espíritos, e isso está ficando de uma forma tão grande, essas evidências, que hoje os cientistas, inclusive como Gary Schwartz, Dean Radin nos Estados Unidos, Julie Bashel, Victor Zimmer, o pessoal todo aí daí de fora, não tem mais preocupação nem com preconceito, porque eles têm tantos argumentos e tem tanta coisa. Agora, é claro, muitas pessoas ainda do pressuposto materialista sequer gostam de tocar no assunto. Por quê? Só de você pesquisar o espírito, você está indo contra o paradigma materialista, que não admite sequer a existência do espírito. O espiritismo faz ciência sobre as evidências da existência do espírito. Quais são as evidências de que nosso paradigma faz muito sentido? Quando estamos nos conhecimentos via mediúnica, na nossa vida, na prática inclusive científica, nas evidências de que se contarmos com os conhecimentos espirituais, entenderemos a vida de forma muito mais encaixada. Né? Tem cientistas como Rupert Sheldrake hoje que falam o seguinte, olha, nós estamos gastando bilhões de dólares com pesquisa, cada vez dando menos resultado, porque nós estamos ainda no paradigma materialista. E de que nós mudarmos de paradigma, as pesquisas gastaram muito menos dinheiro e darão muito mais resultados. Porque você, para encaixar no paradigma que já não está dando mais certo, você fica gastando bilhões. São voltas e voltas. Voltas e voltas para poder encaixar. É como se fosse a escolástica romana, né, na Idade Média, tentando fazer uma ciência que vai começando a perder determinadas capacidades de explicar coisas que são fundamentais. Da Igreja Romana, né? Isso. Então, gente, é muito difícil para a ciência de paradigma materialista chegar às conclusões das ciências espíritas, porque ela não admite nem sequer averiguar, checar as evidências de qualquer fenômeno que vá contra a ideia de que não existe consciência fora do corpo físico. Portanto, quando se fala que a ciência não admite a vida após a morte, alguém fala, a ciência não admite, por exemplo, deve-se dizer que o ramo materialista da ciência sim o professa. A verdade é que um sem número de cientistas acreditam em Deus, acreditam na vida após a morte. Muitos dos inventos que se vê hoje por aí só existem porque homens de ciência se dedicaram aos conhecimentos e experimentos de fenômenos paranormais. Einstein era deísta, Thomas Edison tentou fabricar um aparelho para se comunicar com os mortos, William Crookes, prêmio Nobel de Física, inventou o dispositivo que hoje é a televisão. Cientistas que hoje estudam os fenômenos da reencarnação, como Ian Stevens, já falecido, né? Seu discípulo Tim Tucker, já falei aqui, Gary Schwartz e tantos outros, claro, são vanguardeiros que arriscam a pele de uma instituição cujo paradigma não é no espírito, mas estão aí nos mostrando evidências cada vez mais claras dessa situação, e por isso a gente chama assim de ciência espírita. Assim como tem uma ciência baseada na crença de que a matéria é tudo, que hoje já é crença, ninguém sabe nem quem a matéria é, a ciência não sabe o que é a matéria. Não tem definição de matéria mais. Então, se você é baseado numa ciência que é em uma coisa que ninguém sabe o que é um pressuposto. Então não é uma ciência, é uma ciência que veio de um pressuposto, de um milagre. Eu diria que é mais metafísico do que a crença no espírito, exatamente, né? E a gente acredita na existência do espírito e nessa ciência que vem dela.
E essa ciência, vou dizer para vocês, dá certo. Se você for levar no laboratório da sua vida, você vai ver a evidência. Se você for frequentar, como eu, 40 anos de reunião mediúnica, você vai ver que as evidências são, né, gritantes sobre a existência dessa vida. Luiz, você fez uma observação interessante, e isso tem que ficar muito claro para os nossos ouvintes. Não é possível nós falarmos em uma ciência única. E, normalmente a gente fala no singular, né? A ciência não acredita nisso, a ciência não defende isso. E a ciência não defende, não acredita em nada, né? Porque ela de fato não existe. O que existem são cientistas e cada um com uma perspectiva diferente, então não há consenso na ciência. Existem ciências no plural, né? Então são várias ciências, mesmo dentro de uma área do conhecimento, como a minha, que é a administração, ou na medicina, na biologia, na física, há vários paradigmas, e dentro mesmo de um paradigma você vai encontrar cientistas que não concordam com todos os pontos daquele paradigma e vai propor alternativas. Então é impossível ter consenso na ciência. E, em verdade, a ciência precisa desse não consenso. Ela avança com base nessa discordância. Porque à medida que eu discordo, eu busco argumentos, elementos para provar o meu ponto de vista. É o que o Dauro sempre brincava com a gente, a contribuição do Einstein, né? O Einstein era muito crítico à física quântica e fazia suas críticas, e as críticas que ele fazia ajudou a desenvolver esse ramo da ciência tão importante que é a física quântica. Então não há consenso, e essa falta de consenso é que faz a ciência progredir. Só uma aparência. Isso que o Denis está falando, gente, é de tanta importância, e que muitas vezes nós espíritas temos dificuldade de entender, é que a diferença da doutrina espírita é que ela pratica uma ciência vinculada a uma ética evangélica. Então toda discussão é possível se nós continuarmos a nos amar. Então se eu estou aqui, eu discordo do Denis, num ponto, às vezes, que o Denis acha capital em termos científicos, até em termos de dogmas espíritas. Mas, se isso não pressupuser que nós briguemos, beleza, não tem problema nenhum. Ele pode discordar, vamos supor que eu acredite em X aqui, eu acredito em uma coisa completamente que não tem nada a ver na cabeça do Denis. E eu acho que isso é espiritismo. Mas se nós somos pessoas que nos respeitamos, começamos daí. Assim começa o espiritismo. Nós não podemos ficar inimigos uns dos outros porque cada um tem uma tese diferente. E isso não é kardecismo. As teses diferentes, elas têm que ser aceitas e discutidas como os franceses e Allan Kardec pregavam. Olha, discutir na mesa com as pessoas mais opostas, mas em nome da cortesia, do respeito, da dignidade uns dos outros. Não havendo isso, não está tendo espiritismo. É bom a gente começar a aprender isso. Essas discussões das mais diferentes, e aí estaremos fazendo ciência, porque aí estaremos colocando pessoas que pensam muito diferente no aspecto científico, no aspecto até dogmático, mas pensam igual no sentido de amarmos uns aos outros e de nos respeitarmos, e aí a ciência vai crescer. Porque se os cientistas começarem a só brigar porque pensam diferente, a ciência também fica muito difícil, né? Não vai conseguir nem discussão, vai ser só briga. E assim, vamos passar então agora o Marco Paulo. Marco Paulo tem, porque o Marco Ganda acabou de nos perguntar aqui antes, né? A definição, a definição, como é que fica isso no livro do André Luiz, nos livros de André Luiz, porque nós, hoje aqui, vamos focar essa questão em específico num livro de André Luiz, no Mundo Maior, né? Um livro dedicado à mente, um livro espetacular, e mais uma vez, gente, é um livro que nós vamos mostrar para você, é um livro que ele de 1947, e ele antecipa coisas que cientistas de alto renome iriam assinar embaixo 30 anos depois. E é importante também, né, Luiz, a gente referenciar essa obra, que foi psicografada pelo Chico, né? E o prefácio de Emmanuel. Não só lembrar, como ratificar, né, reforçar, 1947, viu, gente? Depois nós vamos ver por que essa data é importante, esse ano é importante pra gente, né? E o que a gente vai dizer aqui é o seguinte: no capítulo 3 deste livro, No Mundo Maior, um livro que eu recomendo demais a leitura, principalmente para aqueles que lidam com psicologia, mas para todo espírita, né? Cheguei a fazer um glossário de 100 páginas para jovens lerem esse livro, porque às vezes tem uns vocábulos mais difíceis, né?
Mas eu recomendo porque é nesse capítulo 3 sobre a casa mental, Calderaro, o instrutor do André Luiz, começa a falar de uma tese, ou seja, de uma explicação a respeito de como a gente entender o cérebro humano, ou melhor ainda, o paracérebro, inclusive. Nós estamos falando do cérebro também do perispírito, que ainda é um cérebro. Então nós temos a mente do espírito, o paracérebro, que é a cabeça do cérebro do espírito, que utiliza como veículo no plano espiritual, né? E culminando no cérebro físico nosso aqui. O Calderaro diz uma coisa assim: no sistema nervoso temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex, já é outra região, né? Córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. E nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. É no capítulo 3, Casa Mental, a orientação de Calderaro a André Luiz e um grupo de estudiosos com ele. Então, gente, é sobre essa tese aqui, que parece uma tese despropositada, mas isso aqui que ele vai falar no mundo maior, nós vamos adiantar um pouquinho as conclusões que a gente chega aqui, isso é de uma consequência social, teológica, espiritual das mais graves, porque é um embasamento científico, sim, da moral evangélica. E nós vamos dizer isso que a própria ciência do plano físico beliscou mais tarde, o que está aqui apresentado por Calderaro. Não é isso aí? O que eu ia te perguntar, Luiz, é que você estava falando no princípio que a ciência, com o paradigma materialista, tem fracassado, tem gastado muito para poucos resultados, não é isso? Isso. Segundo Rupert Sheldrake, né? E a gente pode pensar que não só em termos científicos o paradigma materialista está sendo um fracasso. A gente tem percebido que a vida no mundo praticamente todo é baseada nesse paradigma, e isso tem gerado fracasso em vários campos da vida humana. Interessante você estar falando, Elisa, porque é bom ficar claro aqui, quando se diz assim que foi um fracasso, a pessoa, como assim tão fracasso? Olha o nível de avanço tecnológico que a ciência chegou. Mas está fracasso exatamente naquilo que ela sempre negou, nas questões da alma. Que você nega a alma tanto tempo, com tantas evidências dela, né? Você cresce muito o quê? Em tecnologia, remédios inclusive, até psiquiátricos, né? Que podem transformar a pessoa, pode não resolver o problema, mas a pessoa vira um verdadeiro robô ali, guiado pelo remédio, espetacular, muitas curas. Mas a alma está cada vez mais necessitada, os níveis de depressão no mundo são enormes, os desequilíbrios psicológicos nem se fala. As guerras, os conflitos, né? O tempo todo, as desigualdades. Por isso esse assunto tem tudo a ver, inclusive, com a questão da transição, porque nós estamos vivendo um momento em que esta tese aqui vem ao nosso encontro, vem para nos ajudar a saber, para aqueles que pensam um pouquinho mais cientificamente, a saber qual é a saída da humanidade. Nós sabemos que a saída da humanidade é o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas existe um problema que eu vejo, inclusive nas searas da doutrina dos Espíritos. A gente vê um grupo se dedicando ao estudo do Evangelho. Esse grupo, se ele não tem contato com o conhecimento das comunicações da paranormalidade, como comunicações essas esclarecedoras de André Luiz, por exemplo, eu já vi que muitas vezes esse grupo tem tendência a cometer e repetir os mesmos erros que a Igreja Romana cometia na Idade Média e depois. Vira um grupo católico espírita, no sentido de ser aquele antigo católico. Às vezes os católicos atuais não cometem esses erros, não. Já aprenderam, né?
Outros espíritas vão para o campo do cientificismo, eles querem a ciência, mas eles querem estudar a ciência do paradigma materialista e vão até às vezes abordar André Luiz, mas ficando em questões às vezes superficiais, não entrando na moral evangélica e cometendo os erros que as academias cometem. Isso porque o espiritismo veio fazer uma diferença. E qual é a diferença? André Luiz, por exemplo, é a grande diferença que se faz. Ô Luiz, só uma observação, e essas abordagens tão diversas acabam gerando um entendimento para as pessoas de fora do movimento errôneo sobre o espiritismo e afastando as pessoas daquilo que poderia ser a solução para as vidas delas, para os conflitos que elas vivem nas famílias, né, para as questões psicológicas, para os dramas morais que as pessoas trazem milenares, que a gente sabe que tem causas em outras vidas. As pessoas veem conflitos religiosos repetindo dentro do meio espírita, aí não querem saber de espiritismo. Aí vê conflitos científicos dentro do meio espírita, não querem saber do espiritismo. Então isso é um problemão, porque é uma doutrina consoladora para o mundo, guardada em grupos fechados e com entendimento limitado, né? Então é um desafio e fazer com que o André Luiz, com que essa obra de André Luiz seja conhecida, faz com que de alguma forma o entendimento do que seja o real espiritismo possa começar a chegar nas pessoas. Muito bem falado. Eu queria só mais um par, antes do Marco Paulo entrar aqui. As pessoas, mais uma vez a Elisa falando uma coisa, me lembrou e remeteu a seguinte ideia. Existem, gente, para quem estuda ciência e paranormalidade, existem tantas evidências na obra de Chico Xavier, em especial de André Luiz, nesse caso aqui que nós estamos falando, a respeito das questões da vida, de como as coisas se encaixam em evidências da vida, que eu diria, se você não acredita na mediunidade de Chico Xavier, se você não acredita no espírito que está se comunicando, leia a si mesmo, porque são coisas que estão remetendo à ciência, a tal ponto que a ciência vai, com o passar dos anos, né, chegando a que as obras de Chico Xavier, algum dia, já escrevi. É até um convite que a gente tem que fazer para o ouvinte, né, Luiz? Porque para a gente não se limitar ao que as outras pessoas dizem do espiritismo. Se a gente tem alguma inquietação em relação a essa busca, que a gente vá na fonte, que a gente leia Allan Kardec, Chico Xavier, né? Porque não que as instituições não sejam importantes, elas são importantes, a gente precisa delas para a gente conviver, para a gente se esclarecer em grupo, para a gente não ter as nossas ideias só, a nossa compreensão individual, a gente ter a opinião dos outros, pessoas mais experientes, mas que as pessoas busquem a fonte do conhecimento, que elas leiam Chico Xavier, leiam Allan Kardec, porque aí elas vão saber o que é o espiritismo de fato e o poder libertador dessa doutrina, né? Isso. Um detalhezinho que eu observo, que muita gente tenta levar a academia para o espiritismo, um paradigma acadêmico, e não o contrário, quando tenta abordar o espiritismo no campo da ciência. E isso eu vejo que várias pessoas que vêm de fora estranham. É um dos fatores que mais leva a estranhamento e a desconsiderar, porque realmente não é o mesmo paradigma no sentido do materialismo e da busca espiritual. Mas em termos de ciência, de pesquisa e de trabalho, como disse o Luiz, é muito semelhante. Mas o paradigma é diferente. Então, se a pessoa tem um paradigma totalmente acadêmico e tenta levar ele para o espiritismo, vai haver confusão. Porque o pessoal da academia vai chiar, vai falar, não tem nada a ver, não é isso, né? Porque o ponto de referência realmente não é o mesmo. Mas o trabalho em si a ser realizado é muito semelhante. E a Vanessa Celone, ela faz isso muito bem. Porque ela não tenta fazer dessa forma e, pelo contrário, ela ainda questiona todos os acadêmicos que ela entrevista se eles já não leram Kardec. Eu acho isso muito bonito quando ela faz. Verdade. Porque ela questiona, você nunca viu que o Allan Kardec já fala disso, não? Ele é um cientista, Ele é um cientista. E as pessoas param, e alguns passaram até a ler Allan Kardec, pelo que eu percebo. É muito comum, né, no jovem, o jovem, quando entra na faculdade, fazer isso que a Lívia está falando, né? Ele tenta trazer o jovem espírita, na ânsia dele com o espiritismo, ele tenta trazer o espiritismo para dentro da academia, mas se esquece justamente do fundamental, que é o paradigma. Não quero desencorajar ninguém a fazer isso. Quem sou eu? Não quero me comprometer nesse sentido. A única questão que a gente está chamando a atenção é: preste atenção nos fundamentos. Preste atenção qual paradigma você está se baseando, está levando o conhecimento.
sobretudo conhecimento espírita. E aí toca o barco para frente, né? Isso. Então, o Luiz Sérgio chamou atenção para a obra do André Luiz, e essa questão é muito pertinente, porque o André Luiz, ele é um espírito que vai trazer muitas definições positivas em torno de assuntos onde existem várias e várias teorias, né? Aliás, é uma nota diferencial do espiritismo estabelecer muitas definições em meio às indefinições das teorias vazias, principalmente porque o espiritismo ele tem amparo no fenômeno. O espiritismo fala e mostra, olha, é possível aferir, e nos mostra os meios de aferição, né? Então essas obras do André Luiz, ao mesmo tempo, como elas vão na veia, vamos dizer assim, né, e vão nas questões morais fundamentais, elas podem ser deixadas de lado, né? São aquelas verdades que às vezes a gente tenta fugir delas. E essa do cérebro trino é uma delas. Porque essa visão que o André Luiz vai trazer do cérebro trino, ela nos ajuda a rever duas questões importantíssimas que passaram despercebidas, pelo menos aí nos últimos anos do século XX, né? A primeira é a questão da evolução. Nós vamos estudar, e a gente vai entender isso muito bem, que o cérebro trino, essa divisão cerebral que hoje encontra amparo em estudos científicos, não só no sistema científico espírita, mas também em outras searas da ciência, né? Como o Luiz Sérgio vai trazer, ela nos mostra uma evolução. Porque o nosso pensamento, principalmente aquele que foi concebido no século XX, ele não admite nenhuma forma de evolução. Evolução, no conceito moderno do termo, é passagem de tempo, né? Você saiu de um ponto, foi para outro, houve uma evolução, mas não importa se houve um acréscimo qualitativo, né? Os filósofos, os pensadores da atualidade não acreditam mais em acréscimo de qualidade, de melhora, de aprimoramento, porque, né, tudo é relativo. Então aprimorou o quê? Melhorou o quê? Mas o cérebro trino vai mostrar pra gente a evolução. E mais, aí vem a segunda questão, evolução do ponto de vista moral. Porque o cérebro trino mostra pra gente que existe uma sede, olha isso aqui, gente, existe uma sede da moral com o SPEC no próprio mecanismo cerebral humano. Por quê? Porque os lobos frontais, né, que são os regentes dos nossos comportamentos superiores, eles demonstram o que há de mais sublime no agir humano com base nessa divisão que está sendo feita. E o que os espíritos vão mostrar para a gente é que se nós conseguirmos aprender a acessar e aprimorar e usar cada vez mais esses lobos frontais, nós vamos tirar a humanidade do buraco desse atoleiro evolutivo no qual nós nos encontramos. Então, quando o André Luiz traz isso e a gente encaixa tudo isso com a ciência, isso tem um valor que não é incalculável, porque nos mostra o seguinte, olha, peraí, então existe um parâmetro, existe sim evolução, existe o melhor, nós temos que sair em busca disso. E mais, nós vamos ver daqui a pouco, porque a gente está falando da transição, nós vamos ver os espíritos falando por que o nosso planeta está do jeito que está. Por quê? Porque nós negamos a evolução, nós negamos os ascendentes morais e nós saímos das esferas, ou melhor, nós nem chegamos nas esferas superiores dos cérebros e ficamos lá no piso do cérebro. Nós ficamos nas faixas mais inferiores da mentalidade humana. Então, tudo que a gente vai falar hoje tem a ver com isso. Muito bom, Marco Paulo. Você foi em cima de uma questão que onde essa conversa toda que nós temos vai nos mostrar a questão da evolução, como você disse, né? da transição planetária, a transição de um orbe de expiação para um orbe aí de regeneração. E o que você falou agora foi incisivo, foi bem dentro da nossa necessidade. A questão é que os espíritos, né, no caso aí Calderaro, no livro No Mundo Maior, psicografado por Chico Xavier, espírito André Luiz, eles nos oferecem uma tese de explicação didática do funcionamento do paracérebro, que também reflete no funcionamento do nosso cérebro.
em que o nosso cérebro seria, de certa forma, subdividido em 3 instâncias, ou 3 estágios. Ou seja, não são 3 cérebros diferentes, são 3, né, vamos dizer assim, etapas de cérebro. E o reconhecimento de cada parte desse cérebro, dessas 3 partes, a conexão de cada uma delas com algum tipo de comportamento de utilidade, não é para nós. Isso é muito interessante, gente, que agora vamos dar uma parada aqui na questão do André Luiz. 1947, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito André Luiz. E vamos dar um salto na década de 70, para a década de 70, em que a gente encontra num livro chamado Os Dragões do Éden, do famoso astrofísico da NASA americano Carl Sagan, já falecido, né? Aquele que fez a série Cosmos, muito conhecida mundialmente na TV, Contatos, um dos romances que se tornaram, né, um filme de ficção científica muito famoso. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu falei. Nesse livro, Os Dragões do Éden, lançado lá, se não me engano, em 1976, por aí, ou 79, não lembro, ele cita o Dr. Paul MacLean, esse mesmo doutor que a Vanessa Celone, do qual a Vanessa Celone falou no nosso áudio aí, né? Ele que criou essa tese de que nós teríamos um cérebro trino. Olha que coincidência, né? 3 cérebros. Mas em que ano que foi? 70 aí? Em 1970 e alguma coisa. Em 1983 o livro foi publicado, né? 83. Ou seja, já no final, início da década de 80. A primeira edição foi em 1980. 1980, né? MacLean morreu em 2007. Mas ele diz o seguinte, ele foi um neurocientista, né, estadunidense, americano, que se tornou notório por sua teoria do cérebro trino. A teoria de MacLean parte... Desculpa, em inglês foi em 1977. Isso, exatamente. Sabia que era 77, mas depois tem uma outra... A tradução foi em 1980. Então a teoria dele, gente, é parte do pressuposto que o cérebro humano resulta da existência de 3 cérebros em um. Ele colocou o primeiro como complexo reptiliano, o de réptil, depois o sistema límbico e depois o neocórtex. Isso é uma divisão dele. Então, nós vamos ver aqui, se você fizer um paralelo com a teoria de Paul MacLean, vinculando as partes dos cérebros aos seus comportamentos, e colocar o Calderaro escrevendo, você vai ver a sabedoria do Calderaro. Porque, claro, inclusive nós não vamos entrar aqui nas várias injunções das questões dos cérebros. É uma coisa complexa, é uma coisa para se fazer um podcast aqui de neurociência espiritual. Para especialistas. Isso não é o nosso objetivo, nem poderia ser, né? Mesmo porque isso serviria para uma minoria de pessoas, talvez para o pessoal lá que está mexendo com o pessoal da doutora Vanessa Celone, nos Estados Unidos, em algum lugar, mas não para nós aqui. O nosso objetivo aqui é para simplesmente falar para você o seguinte: como é que existe ciência espírita? E como é que ela deve ser considerada, né, e de uma forma séria, na nossa opinião, inclusive pelos acadêmicos, principalmente para aqueles que não são tão contaminados com dogma materialista, não é isso? E como é que às vezes a ciência espírita prevê antes da nossa ciência, né? Porque o livro do Chico foi em 1947. E eu queria né? E o André Luiz com o Calderaro já previram e falam coisas que a ciência hoje está descobrindo. Eu queria só, de novo, ressaltar o que o Luiz Sérgio já falou no início do podcast. Todo esse conhecimento sem a moral evangélica de Jesus pode ser extremamente perigoso. O Marco Paulo falou e mostrou que esse conhecimento coloca em nós um subsídio material, uma existência material da moral. Que há no nosso cérebro um espaço para isso. Mas isso só pode ser olhado profundamente se houver a moral evangélica na frente. Porque senão isso vai ser motivo de sexismo, isso vai ser motivo de briga, isso vai ser motivo de preconceito, isso vai ser motivo de exclusão. Isso. E a gente casta. E a gente jamais pode deixar que isso aconteça. Porque não é esse o objetivo. Pelo contrário. O objetivo ele sempre foi, desde o início, evangélico. Classificar e rotular as pessoas, jamais, né? É um jamais. problemão isso. Pelo amor de Totalmente antiético, né? Eu vou ler aqui uma parte para vocês do livro Dragões do Éden, que Carl Sagan cita Paul MacLean, né?
E ele vai dizendo o seguinte: a partir de experiências como as realizadas com os macacos de cheiro, MacLean concebeu um modelo cativante da estrutura e da evolução cerebral que ele denomina o cérebro trino. Somos obrigados, diz ele, MacLean, a nos olhar e a olhar o mundo através dos olhos de 3 mentalidades bastante diferentes, 2 das quais carecem do poder da fala, ou seja, os 2 primeiros, o complexo reptiliano, a parte mais inferior do cérebro, e o complexo límbico, carecem do poder da fala. Isso parece que é concetâneo com o conhecimento médico atual, né, Lívia, inclusive. Sim. Então, o cérebro humano, sustenta MacLean, diz aqui o Carl Sagan continuando, compreende 3 computadores biológicos interligados, cada um com sua própria inteligência especial, sua própria subjetividade, seu próprio sentido de tempo e espaço, sua própria memória, suas funções motoras e outras. Cada cérebro corresponde a uma etapa evolutiva importante, separada. Os 3 cérebros são sabidamente distintos em termos neuroanatômicos e funcionais e contêm distribuições acentuadamente diferentes dos neuroquímicos dopamina e colinesterase. Na parte mais arcaica do cérebro situa-se a medula espinhal, o bulbo e a ponto que fazem parte do rumbencéfalo. A ponte, aliás, aqui está um ponto. E a ponte, o bulbo e a ponte, que fazem parte do rumbencéfalo e o mesencéfalo. MacLean chama esta combinação de medula espinhal, rumbencéfalo e mesencéfalo de chassi neural. Ora, vamos fazer um paralelo então com o que está falando no livro de André Luiz, né? Então vamos pedir a Célia para ajudar a gente nesse paralelo entre Paul MacLean e Calderado do livro André Luiz. Vai lá, Célia. Depois de fazer com a destra significativo gesto, prosseguiu. No sistema nervoso temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Apreciava-lhe eu a nobreza quando prosseguiu, fim do breve intervalo. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo. No outro residem o esforço e a vontade. E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos deste modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Espetacular. Espetacular. Muito bem. É uma síntese, uma Isso. clareza impressionante, né? Exatamente. MacLean, então, disse, nós compreende 3 computadores, lembra, né? Ele falou o chassi neural, que é essa parte inferior do nosso cérebro, que remonta a centenas de milhões de anos de idade, né? Depois, os 3 cérebros são, sabidamente, disso aí o Carl Sagan continua falando, distintos, em termos neuroanatômicos e funcionais. Já li essa parte aqui. Depois ele continua dizendo o seguinte. MacLean chama esta combinação de medula espinhal, rumbencéfalo e mesencéfalo de chassi neural. Ela
contém o mecanismo neural básico para a reprodução e a autopreservação. Lembrar que o instinto de autopreservação tem a ver com o espiritismo. Nós sabemos que o orgulho é o exagero do instinto de autopreservação, né? Ou seja, é o nosso apego ao passado reptiliano, segundo MacLean no caso, não é agora. Abrangendo a regulação cardíaca, a circulação sanguínea e a respiração. No peixe ou no anfíbio é quase todo o cérebro existente. Ele não tem o cérebro, né, o neocórtex. Mas um réptil ou um animal superior destituído de um prosencéfalo, de seu prosencéfalo, é, de acordo com MacLean, tão imóvel e sem objetivo como um veículo movendo-se ao caso sem motorista. Ele vai entrando em considerações do uso dos cérebros. Como é que, na verdade, você não pode separar todos de estanques, todos dependem um do outro, na verdade, né? Não é que o cérebro inferior é inútil e só nos atrapalha, né, com essa questão do instinto e do orgulho. Não, ele preserva a nossa vida, né? Isso, com certeza. E a gente Jesus tinha complexo reptiliano. Exato. Né? E a gente vai ver que o problema é estacionar em um deles, né? Exatamente. Não saber usá-los, né, de forma equilibrada. Então, realmente, ele fala: a epilepsia do tipo grande mal pode, acredito, ser descrita como uma doença na qual todos os condutores cognitivos estão fora de ação, em virtude de uma espécie de tempestade elétrica no cérebro, os espíritos falam isso, e a vítima fica momentaneamente sem qualquer comando, a não ser o exercido por seu chassi neural. Esse é um profundo distúrbio que faz regredir temporariamente a vítima às várias centenas de milhões de anos. Esse é um dos objetivos, por exemplo, da obsessão. Fazer com que você regrida às situações mais degradantes através da sua influência, né, espiritual. Isso, gente, não só o espiritismo nos diz isso. Os conhecimentos espíritas, inclusive evangélicos, nos dizem isso. Mas o Paul MacLean já chega, aliás, o Carl Sagan chega à seguinte conclusão: as consequências, se isso aí é desse jeito mesmo, as consequências sociais e culturais, eu estou parafraseando, disso são inimagináveis. São inimagináveis. E você começar a entender isso, você vai entender o porquê. Você que está se perguntando até hoje, vou dar uma de youtuber aqui agora, que ele está vendendo uma ideia, né? Você que está se perguntando até hoje por que o mundo está essa bagunça, ainda mais se você tem mais de 45 anos de idade. Luiz, né? Eu estou perguntando por que esse mundo está uma bagunça. Pois é. E ele não tem mais de 45 anos de idade. Ele já está perguntando isso, né? Por que o mundo está essa bagunça? Por que está todo mundo tão violento? Por que os jovens estão tão individualistas? Por que as pessoas estão numa situação tão grave de violência sexual, psicológica, física, em todos os níveis? Por que a cultura está tão degradada? Tão sensual, né, Luiz? Sempre voltada para o corpo, né? Corpo, sexualismo e generalizado. Isso aqui, ó, é uma explicação científico-evangélica sobre isso. Só para vocês terem uma ideia que isso é tão verdade universal, né? Vamos dar uma puladinha lá no Evangelho, na Bíblia. Nós vamos fazer uma leitura aqui do Evangelho, aliás, da Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 em diante. Isso é o apóstolo Paulo fazendo uma previsão para o futuro, falando do fim dos tempos. Que seria, nós sabemos o que, né? Hoje. Today, os últimos 150 anos nós estamos vivendo o fim dos tempos, no mínimo. Um corte rapidinho. Quando nós falamos nos fins dos tempos, nós não estamos falando no fim do planeta Terra. Exatamente. Transição planetária, né? Exatamente, transição planetária. É fim de um tempo. Isso. Quando termina um tempo, nós temos o quê? O seguinte. Muito bem, isso é muito importante porque as pessoas toda hora falam de transição planetária e até riem dos espíritas. Uhum. A data limite, transição planetária, o mundo vai acabar. Não é isso. Não é isso que se fala em transição planetária. Com certeza não. Inclusive, em grego, no Evangelho, está escrito eon. Eon significa ciclo, período, fim de eon. O apóstolo Paulo fala o seguinte, vamos pedir o Giovanni para ler para a gente aqui, ó. Sabe, pois, isto, que nos últimos dias virão os tempos perigosos. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, altivos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, malvados, sem afeição, sem paz, caluniadores, de nenhuma temperança, desumanos, inimigos dos bons,
traidores, protervos, orgulhosos e mais amigos de deleites do que de Deus, tendo por certo uma aparência de piedade, porém, negando a virtude dela, foge também destes tais, né? É o seguinte, gente, alguma semelhança com o que nós temos vivido aqui? Nenhuma. Olha lá, homens amantes de si mesmo, o narcisismo, a avareza, altivos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, malvados, sem afeição. Aliás, em outra tradução tem sem afeição natural. Não conseguem ter afeição não ser através da atração física, né? Não tem afeição natural. Isso que gera grandes dificuldades no campo do relacionamento também. Claro, o relacionamento pode incluir alguma atração física, etc., mas não que seja tudo. Quer dizer, aqui nós teríamos que discutir esse assunto, e por isso que eu falo, é um assunto que dá pano para manga, porque é todo o evangelho sendo estratificado em níveis científicos, de observação e de vivência e de retratação científica da moral evangélica do Cristo. Isso é uma temática que eles en passant colocaram nesse livro de André Luiz ali, mas que é uma temática, né, espetacular, que vai ser estudado pelo mundo cristão do porvir, né? Então, traidores, protervos, orgulhosos e mais amigos do deleite do que de Deus. Outro dia eu escutei na CBN, outro dia não, já tem alguns anos, um pessoal preocupado com os jovens em São Paulo, porque eles estavam muito inconsequentes nas questões da balada, etc. Aí entrevistaram um jovem, ele falou com aquele sotaque típico paulista, dizendo o seguinte, mais ou menos assim, parafraseando, não lembro. Ele falou mais ou menos assim, olha, eu não estou nem aí. Eu coloco um farol de milho no meu carro, um freio ABS, um airbag, seja o que Deus quiser, sabe? Eu quero me divertir. É isso aí, né? Olha a cultura. Eu coloco um freio ABS no carro, um farol de milha, um airbag, e quem eu matar, matei. Eu tô me divertindo, é hoje. Amanhã não existe, né? Luiz, isso que você me falou agora, não tem pouco tempo que eu vi na televisão um repórter parando um rapaz e comentando sobre isso, sobre a direção perigosa que ele estava. Aí ele falou simplesmente, não, mas eu tenho aqui airbag, eu tenho tal situação, e isso me basta. Me basta. É isso. Né? E esse rapaz estava alcoolizado. Pois é, muito bem. Olha só, isso aqui foi escrito 2000 anos atrás, viu, gente, pelo apóstolo Paulo, fazendo previsões sobre o fim dos tempos. E nós estamos tendo aqui a graça de ter uma explicação, inclusive, bem científica, bem clara, do porquê nós estamos vivendo isso. Porque nós estamos muito atidos aos nossos complexos de réptil, a parte mais inferior do cérebro. Por isso nós estamos abrindo essa série aqui, Departamentos da Mente e Transição, para a gente começar a explorar esses livros. São pouquissimamente explorados, pouquissimamente sequer lidos, e no entanto trazem revelações de cunho científico, filosófico, religioso, verificáveis, viu, gente? Como diz o nosso irmão Marco Paulo aqui, averiguáveis, que o mais importante é isso, porque as teses, você não precisa falar assim, olha, tudo que está no livro do André Luiz é uma grande verdade. Não quero entrar nesse ponto para insuflar a ira daqueles que não gostam de André Luiz e Chico Xavier. Não quero entrar nisso, não. Mas simplesmente quero pedir àqueles, né, que tenham a mente aberta para ler e começar a entender que há a possibilidade de verificação, de averiguação desses conhecimentos na vida cotidiana. Como assim? Como Paul MacLean viu, sem nem ter lido os livros de André Luiz, né? Luiz, um ponto sério que a gente sabe que qualquer setor que a gente é incentivado, ele desenvolve mais, né? Principalmente no campo do caminho neuronal. Então, esse desenvolvimento do complexo reptiliano mais intenso que hoje tem sido incentivado, digamos assim, ele vai desde a infância, né? Começa com a educação da infância, da formação do caminho neuronal. Então, a estimulação à agressividade, né, nos processos de educação, nos desenhos, nos joguinhos, em tudo, isso tudo já começa ali no incentivo do caminho neuronal. E aí vai desenvolvendo mais um setor do que outro,
como qualquer estímulo, como na musculatura, né? Como nos hábitos manuais, qualquer área que a gente mais estimula é a que mais se desenvolve. E aí é hora da gente parar para pensar qual nesse momento da humanidade é o setor do nosso cérebro que está sendo mais estimulado. Sobretudo da infância. A partir da infância, juventude, e aí continua. As né? consequências vêm depois, As consequências vêm, e aí os condicionamentos vão sendo formados e os caminhos neuronais vão sendo feitos. E aí depois nós vamos vendo uma sociedade e a gente se pergunta por que está desse jeito. Olivia, é por isso que o espírito de Neio Lúcio, no livro Sementeira de Paz, ele dá um recado à família Joviano, através da psicografia do Chico. Ele diz assim: olha, agradeço o cuidado que vocês dispensaram ao nosso trabalho mínimo, consagrado aos adolescentes. Parece estranho que a mensagem se dirija ao espírito infantil. E aí entra na questão que você disse. Entretanto, os impositivos da educação no presente assim exigem. A mente dos meninos e dos jovens permanece inflamada de sensações e propósitos de aventura, plexo reptiliano, lá no piso da mente. Os pequenos de hoje, verdadeiros fidalgos da possibilidade, em face do progresso das artes gráficas, isso deve ser de 38, esse livro, 37, ou seja, já estavam antevendo, né, o progresso das artes gráficas, ou seja, a multimídia em geral. Na verdade, década de 40. Então, que insuflaria, né, toda a capacidade mental que hoje se plasma, que a gente vê hoje na atualidade. Né? Então, em face do progresso das artes gráficas, não se preparam à frente da escola terrestre. Eles estão ficando despreparados para viver no mundo, por conta desses incentivos externos. Intoxicam-se de falsas noções da vida e da luta que os esperam anos adiante. E quase sempre, depois de alfabetizados intelectualmente falando, não teve alfabetização do espírito, não experimentam impulsos mais nobres de estudo e preparação legítima do espírito. A imaginação superexcitada e os propósitos em desvio impõem-lhes sentimentos doentios e tendências menos edificantes. Ou seja, são crianças e jovens que não conseguem ter, de acordo com os parâmetros da nossa educação vigente, acesso aos lobos frontais. Urge formar algum celeiro, por apagado e mínimo que seja, em que a alma da infância consiga informar-se de que a vida não é um brinquedo na mão das criaturas. Muito atual, sério, né? Isso. E como a Vanessa Celone falou, o complexo reptiliano, essa parte mais inferior do cérebro, é a nossa zona de conforto. Então, por ser a nossa zona de conforto, é a área que nós já desenvolvemos mais milenarmente, tanto do ponto de vista físico quanto perispiritual, a gente se conforma com ele, e hoje em dia é até mais fácil também em termos de conforto, que a maioria, né, de nós hoje busca os pais, né, deixar os filhos ali por conta da mídia ou do joguinho, e vão esquecendo que isso pode gerar consequências futuras, e aí o trabalho vai ser triplicado. Né? E inclusive porque é o seguinte, a gente não pode pensar em mudar futuro deixando por conta daqueles que estão nascendo agora. Né? Nós é que temos que mudar, porque se a gente não mudar, os que estão chegando agora não vão mudar. Porque somos nós que educamos os que estão chegando agora. Então é fundamental que a gente não espere que venham crianças perfeitas moralmente, porque elas não estarão perfeitas moralmente se nós já não estivermos. É questão de estímulo, exatamente. Né? Então é preciso mudar o velho primeiro, para que o jovem mude. Muito bem falado, e isso é grave que você está falando, né? Porque às vezes o pai pressupõe um monte de coisa, o espírito, minha filha, meu filho está bem. Calma lá, gente, nós somos um planeta em que o dono dele chegou para os apóstolos e disse: raça de víboras, até quando vou ter que ficar com vocês? Ele está falando dos apóstolos dele, não é? Imagina a gente, nós somos pessoas com realmente um pezinho na lama feio, né? Sem pessimismo, né, gente? Isso é uma realidade de um planeta de provas e expiações. Infelizmente, né, temos que encarar. Tornar isso consciente é parte do processo para sair melhorar, da lama, exatamente, né? nos melhorar. Né? Quando Jesus chamava isso aqui de vale de sombras, essas coisas todas, não é para nos impressionar, para a gente ficar pessimista, não, para a gente saber que a gente tem muito que andar, e se a gente não andar, a coisa não vai mudar tão cedo.
Voltando um pouquinho aqui à questão, então, para a gente dar um foco maior, lembra que o Calderaro fala que lá no complexo reptiliano, a gente vai misturar, tá, gente, as terminologias de Calderaro e Paul MacLean. Complexo reptiliano na parte mais inferior do cérebro, impulsos e automatismos, né? Na parte da zona motora, incluindo um pouquinho do complexo límbico também, um pouco mais adiante na evolução, conquistas atuais, o trabalho que você faz com as mãos, com os pés, as coisas que você faz para adquirir conhecimento, etc. O raciocínio, o intelecto está em qual parte, Luiz? Só para ficar claro. A Lívia pode para nós. O raciocínio... Bom, aí já é um detalhe muito difícil de perguntar, sabe? Sabe por quê? Porque ninguém sabe direito, na verdade. Olha. O raciocínio superior tá no neocórtex, né? Neocórtex, mas as soluções automáticas, né? Estão no córtex motor. Que não deixa de ser um raciocínio, só que automatizado. Sim. Agora, o planejamento futuro já é... Então depende do tipo de intelecto que está sendo utilizado, né? Entendi. Então, assim, as conquistas atuais e as noções superiores seriam no neocórtex, só que nos lobos frontais, gente. Os lobos frontais é aqui atrás da testa, né? Hábito, automatismo, esforço, vontade, ideal, método superior. Isso é, por exemplo, a chave para nós entendermos o que é estar equilibrado em termos de evolução. Vamos dar um exemplo e tentamos que seja um exemplo simples. Você faz uma casa hoje, constrói essa casa sem teto e sem telhado. Maravilha, você fez um esforço motor inicial para você estar num lugar protegido. Só que de repente deu uma chuva danada, a casa encheu, você perdeu tudo que tinha lá dentro. O que vai acontecer? Você tem que projetar uma nova casa. Ou seja, vai ter que usar os lobos frontais para projetar uma nova casa. Mas para que essa casa projetada seja diferente e evoluída, se você não tiver memória do que você passou, você vai fazer uma casa de novo sem telhado. E vai de novo sofrer, não é isso? Uhum. Mas se você... peraí, eu já passei por isso, deixa eu refletir. Eu já passei por isso, já? E já choveu na minha casa, não choveu? Pois é, por que eu vou então fazer uma casa sem teto? Vou ter que bolar de uma outra forma, fazer um esforço, e esse esforço de projeto refletindo no passado, projeto futuro refletindo sobre o passado, vai ter que se consubstanciar, se concretizar através de quê? Da zona motora. De fazer, de ter a disposição de ir lá e realizar. Isso é todo o processo evolutivo. O problema é que a gente muitas vezes fica estanque no passado, ou estanque na zona motora, que é muito comum hoje em dia, ou estanque nos lobos frontais, no idealismo. Que é mais raro, né, Luiz? No intelecto e tal. Mas como no Oriente. Mas na Idade Média, na Idade Média não era. Né? Nos mosteiros, todo mundo ia lá, ficava lá, não fazia nada para modificar a sociedade no entorno, né? Ficava orando, meditando e tal. E isso aí, nós vamos ver, o Calderaro vai ler isso, vocês vão ler o Calderaro dizendo, e isso é o processo que suscita as nossas amizades, inclusive obsessivas, quando nós nos tornamos estanques num desses pontos. Seria chamada fé sem obras? A fé sem obras, no lobos frontais, sim, a fé sem obras, muito bem. Que está lá, né, no Evangelho, pessoal, o que não tem... Esse é Tito ou Timóteo que fala isso? Acho que é na de Timóteo, sei lá. Não me lembro agora. Mas só sei que... Tiago, né? Isso. Tiago 2.14. Olha. Nossa! Opa! Que me adianta ter fé se eu não tiver obras? Toda a fé pode salvar. Muito bem, isso mesmo. E olha, não tem nenhum evangelho aqui, hein? De cabeça. Não, o final tá errado, né? Que me adianta ter fé se eu não tiver obras? Uhum. Acho que a pergunta é essa. Porventura, a fé pode salvar? Só a fé? Uhum. Ela por si só. E ele explica, né? Eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Exatamente. Esse mesmo, Tiago 2, capítulo 2, versículo 14. Mas antes de chegar no Calderaro, olha o que o Carl Sagan coloca aqui. Olha que interessante como é que a ciência vai evoluindo no campo, inclusive, moral, na concepção moral. Aliás, gente, diga-se de passagem, como nós gostamos de uma fuga moral, não é? Quando eu fui começar a estudar sobre isso, vai no YouTube, se você não vê obras científicas, vamos dizer assim, a não ser essa aqui do Pankep, que a Vanessa Solano citou, você não vê muitas obras científicas que explorem essa engavetou, né? Vai dar engavetada, né? Como diz assim, em inglês, shoveled, né? Botou na prateleira, né? Mas então, olha o que ele fala assim, olha. Afora eventuais e honrosas exceções,
Aliás, MacLean demonstrou que o complexo reptiliano desempenha importante papel no comportamento agressivo, na demarcação territorial, vai chegando às suas conclusões aí, ouvinte, no ritual e no estabelecimento da hierarquia social. Olha. Afora eventuais e honrosas exceções, parece-me que isso caracteriza sobremaneira o comportamento humano moderno do ponto de vista burocrático e político. Uhum. Aí está dizendo, claro, ele está tirando o corpo fora. Para você está dizendo que os políticos só agem pelo complexo reptiliano, Carl Sagan? Não, ele disse o seguinte: não quero dizer que o neocórtex não esteja de forma alguma atuando em uma convenção política americana. Né? Tá entendendo? Bondoso. Não quero dizer que o neocórtex, que os políticos americanos não usam uma parte superior do cérebro, não é isso que eu quero dizer. Ou em uma reunião do Soviético Supremo, na época lá. Afinal de contas, grande parte da comunicação em tais rituais é verbal e, por conseguinte, neocortical, já que o complexo límbico reptiliano não mexe com fala, não é isso? Mas é surpreendente quanto de nosso comportamento real, a julgar pelo que fizemos e pensamos a seu respeito, pode ser descrito em termos reptilianos. Falamos comumente de assassinato a sangue frio. O conselho dado por Maquiavel em O Príncipe, aliás, era deliberadamente assumir a fera. Com determinadas, era previsto nos livros espíritas, vamos falar de transição, que a partir da década de 80 começaria grande onda de violência no mundo, não só livros do Chico, livros até menos respeitados no meio espírita, eu mesmo lia com certa... Eu lembro que eu li um livro no início da década de 80, falando que a grande violência no mundo começaria no início da década de 80. Eu falei, bom, certo? Mas realmente, se você for começar a ver, a violência no Brasil, por exemplo, foi a década de 80. No início ele começou a... E era previsão, isso era livro psicografado da década de 50. Né? Com médios, com menos famosos, menos expressivos. Eu li aquilo, eu li de tudo, né? Eu li e falei, gente, esse rapaz dizendo que ele colocava em 1984, começaria uma onda de violência no Brasil, que ficaria por décadas. Eu falei, como assim, né? Então essas previsões vão se caracterizando em uma coisa real nessa fase de transição que nós estamos nela, né? E eu comecei a ver coisas, modismos de fala, tipo fulano é animal, né? Bad boy, tudo que era ruim começou a ser enaltecido. Troglodita. O ruim, o desconstruído, o desconstrutivo começou sinistro. A ser, né, sinistro. Até no linguajar dos jovens você começou a entender que aquilo ali... Até a Lívia deu o exemplo das crianças, né? Desenho de menina, tem a Monster High, que são as monstrinhas que são colocadas de uma forma bonitinha que as meninas adoram. É complicado isso, né? Então ele está dizendo, se o comportamento burocrático é controlado em seu âmago pelo complexo R, significaria isso que não há esperança para o futuro do homem? Quer dizer, a gente precisa da burocracia, mas ela é controlada pela parte mais inferior de nós? Então não tem futuro? No ser humano, ele diz, o neocórtex representa cerca de 85% do cérebro, a parte superior, né? É certamente um índice de sua importância em relação ao tronco cerebral, complexo R e sistema límbico. A neuroanatomia, a história política e a introspecção, olha que ele vai falar aqui. A neuroanatomia, a história política e a introspecção em conjunto oferecem indícios de que os seres humanos são bastante capazes de resistir ao ímpeto de se renderem a todos os impulsos do cérebro reptiliano. Isso é um discurso kardecianíssimo, que Kardec falava dizendo, é possível evolução moral. Se a gente estudar a história, ele disse aqui, a história, se a gente estudar, ele não colocou neuroanatomia porque não tinha essa terminologia, mas Allan Kardec disse, se você estudar o ser humano, você vai ver que ele evoluiu moralmente. É isso que eles estão falando. Se você estudar a evolução, inclusive neuroanatômica e histórico-política do mundo, você vai ver que houve uma evolução. Muita gente pensa, mas está um retrocesso hoje. Mas nós sabemos por que dá essa impressão de retrocesso. Porque os umbrais estão sendo esvaziados. Todo mundo tendo que encarnar numa última chance. Então pessoas que estão aí, espíritos que vêm de tribos retrógradas, estavam 1500 anos sem reencarnar, estão tendo a sua última chance. Segundo muita mediunidade, por inclusive do Chico Xavier. A Cidade Estranha foi um exemplo disso, né? Aquela cidade que teve que reencarnar porque não tinha mais jeito. Ficava lá na farra o tempo todo, mas não, agora, filha, é compulsório.
Vocês vão ter que reencarnar. E aí o mundo ia ter uma grande convulsão social por causa do reencarne de todas essas almas que estavam ali nesse campo da pouca escolha, né, de simplesmente vivendo nessa zona de conforto do plano espiritual onde eles estavam. Ainda tem um detalhe, né, Luiz Sérgio, porque não só os umbrais estão sendo esvaziados, como esse pessoal que está reencarnando, eles têm um instrumento que é a multimídia, que assim, ainda que eles façam um contato com alguém que não esteja voltado ainda um pouco para essa animalidade, ele acaba induzindo. Então, assim, é muito perigoso, né? Essa situação é muito perigosa porque a gente tem que arrebanhar mesmo de forma muito incisiva os jovens. Isso. Por quê? Porque aqueles que ainda estão indecisos, eles estão sendo arrebanhados por esses que estão certos de agir sem qualquer conteúdo moral. Muito bem. Muito bem falado. Inclusive, o único ponto que eu colocaria é o seguinte: quando arrebanharmos esses jovens, que nós possamos colocar eles com entendimento desse nível aqui, e não com dogmas separatistas. Isso não pega mais. Né? Até porque eles não aceitam isso. Isso não pega. Dogmas separatistas, o meu time, nós estamos contra eles estão contra nós. Isso não pode existir, porque isso já não cabe na cabeça do... O Chico falava uma coisa pouco antes de partir, dizia: estamos num tempo que ninguém vai mais admitir certas violências, certas imposições. Acabou. Isso não vai ter mais, né? Nós temos que, nesse momento de transição, o que é que nós temos tido que fazer? Revisar leis, repensar tudo. O Chico mesmo antigamente falava no campo da sexualidade, falava: essas coisas vão ter que ser repensadas. Essas leis, né, e determinadas tradições vão ter que ser repensadas, porque os espíritos que vêm, muitas vezes encarnados, inclusive apesar de eles estarem mal intuídos muitas vezes, mas são espíritos muitas vezes velhos, espertos, que não é qualquer coisa que vão engolindo. Então nós temos que ser muito adultos, de uma religiosidade adulta, madura, não dogmática, e o espiritismo tem tudo para isso. E principalmente... Isso é bom, né, Luiz? Porque a questão da religiosidade, ela vai sendo assimilada de uma forma mais consciente, menos dogmática, né? Quando a pessoa não aceita qualquer coisa, tem o lado ruim da rebeldia, que se for desencaminhado pode gerar um problemão, mas tem um lado positivo, que quando ela entende uma coisa que foi bem esclarecida, bem explicada, aí tem um poder transformador maior, né? E a gente não pode esquecer do exemplo, porque é preciso que a gente esteja o tempo todo, né, exemplificando esse evangelho, porque se a gente ensinar e não fizer, eles vão nos questionar e vão falar: esse evangelho não serve nem para você. Quem dirá para mim? E outra coisa, eu diria um pouquinho mais misericordiosamente, inclusive, Silvana, que muitas vezes o pai, então não tem condição, eu sou uma pessoa muito cheia de vícios e defeitos, não tem condição então de passar isso para meu filho. Não é o caso. Você tem que simplesmente ser você mesmo, sem falsidades, dizer: eu estou indo para aquele caminho. Que na verdade é o que somos. Se eu vou falar, pensa bem, eu vivo falando de Jesus Cristo e Espiritismo. Eu não sou Jesus Cristo. Como é que eu vou falar? Vou parar de falar então. Eu não sou ele. Não, continue falando, mas dizendo: olha, eu estou a caminho. Vamos tropeçar? Sim. Vamos errar? Sim. Mas o problema é você não sair do caminho. E não desistir. Você levantar, recuperar, fazer. Porque isso é que é a caminhada cristã. A caminhada cristã é você não estar pronto. Eu estou pronto, meu filho, sou a pessoa mais virtuosa do mundo, então siga meus exemplos. Não é bem o caso, né? Então, é isso que a Silvana falou. Isso faz parte do exemplo cristão. Né? Essa sinceridade, essa honestidade. O Chico Xavier, a gente cita muito ele aqui porque realmente é brilhante nesse campo do entendimento espírita, obviamente. Ele dizia o seguinte: se você for mexer com mocidade, não faz... Eu estou parafraseando, viu, gente? Não faz imagem, não. Seja você mesmo. Seja natural. Não vai mexer com o jovem fazendo um tipo. Isso hoje é técnica de você conseguir emprego em diálogos de grupo. Pessoal, a primeira coisa que um técnico desses coachings aí vai falar quando você for fazer um teste de grupo é: não seja uma pessoa que você não é na hora do grupo, porque as pessoas mais inteligentes notam isso. Se você for super confiante, excessivamente confiante, as pessoas vão falar: esse cara é um pedante, ele está fingindo que ele é confiante pelo jeitão, mas não é, ele está com medo de mim, né? Ou você está com aquela, vamos dizer assim, aquele recatamento também falseado,
você tá dando de recatadinho, você é esperto, você é ambicioso, você tá querendo furar o olho dos outros, as pessoas vão notando. Então você fica no ridículo, né? O jovem, o Chico já falava isso, vai mexer com o jovem? Seja você mesmo. Não faça a imagem de santinho do pau oco, ou então de coisa que você bad não boy, é, né? de bad boy, né? É isso, porque o jovem hoje, ele vai... não é possível, esse cara tá pensando que eu sou um bobo, que eu sou tolo, né? Ainda mais esse jovem espírito nós conhecemos, né? De onde é que ele vem, né? Então, gente, só voltando um pouquinho, você pode comentar enquanto eu estou falando aqui, do Paul MacLean, dizendo o seguinte, então, essa frase eu gostaria que a gente guardasse, aquela que eu acabei de repetir, que os seres humanos são bastante capazes de resistir ao ímpeto dos impulsos do cérebro reptiliano, nós somos capazes. Isso, na verdade, é o referendo moral. Porque quantas vezes você escutava na academia, não, você tem que soltar a franga, surgiu o impulso, você vai, e o mundo virou o que virou, né? Carpe diem. Posso fazer um comentário? Por favor. Porque antes de chegar na academia, o jovem teve o amparo da família, não é isso? E quando o Marco Paulo fez a referência ao Cemitério de Paz, eu fiquei assim, muito pensativa, porque eu sei em que contexto essa mensagem foi recebida durante no culto do lar da família Joviano, que recebeu ali então a presença do Roberto Joviano, que sabemos que foi a reencarnação de um dos personagens da obra Renúncia, né? Então, o cuidado que Arthur Joviano, leia-se, Neio Lúcio, tinha com esse jovem, sabedor do seu pretérito muito delicado, essas advertências eram constantemente colocadas ali para a família. Era aquela preocupação do avô desencarnado, né? Com Mas o Roberto. que ainda zelava pela família, né? Sim, o cuidado o cuidado com a instituição da família, o cuidado com a instituição escola. Dá o que pensar. E as mensagens elas chamam muito a atenção das notas, do desempenho na escola, nas amizades, nas conversações, na dedicação. Vamos lembrar também que ele era um educador, né? Sem dúvida. Neio Lúcio, o Arthur Joviano era um educador. Aqui, gente, o Paul MacLean já começa a evoluir então na explicação, lembrando o Calderado, o seguinte: não há a menor possibilidade, por exemplo, ele diz aqui, de que a Declaração dos Direitos da Constituição Americana tenha sido registrada ou muito menos concebida pelo complexo reptiliano. Ora, peguemos os nossos meninos brasileiros, olha a música que eles escutam, olha a letra que eles escutam, olha o que eles fazem, o que eles pensam o dia inteiro, e você quer que eles obedeçam a leis. É verdade. É de rir. E você quer que esse pessoal obedeça a lei? E o consumo dessa cultura, ele é endossado, né Luísa? Ele todo é incentivado, inclusive pela academia, muitas vezes por pessoas que têm conhecimento científico. Mas por que esse conhecimento científico aqui não é ventilado? Porque todo conhecimento científico que possa pressupor algum ente moral ou espiritual vai contra o paradigma de gente e não pode nem ser tocado. Durante o século XX, isso virou algo brega. Então não se pode falar em moral, em comportamento. Não. Agora, a gente não pode nunca esquecer que toda grande nação pressupõe alta cultura, cultura com parâmetro moral em alta esfera, né? Haja vista uma nação que levou a democracia a esse nível e estabeleceu, né, uma constituição como americana, como o cientista aí se refere. A gente sabe que os direitos humanos, os estudiosos falam isso. A origem dele é inspiração pura do cristianismo, né? Do entendimento de leis gerais. Agora, se você está numa nação que está vivendo o plexo reptiliano, você está numa nação tribal. Agora, hoje em dia, a gente não pode falar... Tribal no pior sentido da situação, não tribal no sentido simplesmente de comunidade. Isso. Comunidade. Tribal inferior. Mas hoje você não pode falar em superioridade, de comparação, de alcances civilizatórios, tudo isso ficou proibido. Não é por quê? Porque nos falta esse amparo empírico e a gente precisa voltar a esse ponto. E outra coisa, me lembra uma vez que eu fiz um trabalho, né, na universidade sobre o mito. O trabalho, vou contar um caso pessoal, espero que possa ser contado sem problema.
Esse trabalho foi... O que é um mito? O mito é quando você transpõe algo que é abstrato e projeta em alguma coisa. Então, eu comecei a fazer um trabalho, eu sabia que ia estar encrenca. A professora era uma antropologista, e na antropologia tem aquela tese que você não existe superior nem inferior. Mas eu cheguei ao seguinte ponto, a conclusão, nós mostramos a questão do complexo reptiliano. Mostramos essa tese, isso foi em 1980 e abobrinha, 89. Né? Mostramos essa tese do complexo reptiliano para a turma, do Dr. MacLean. Aí depois vimos como é que o povo romano adorava a Deus. Eles adoravam a Deus, eles precisavam de projetar Deus em coisas físicas. E determinada elite grega adorava a Deus de forma abstrata. Zeus era algo abstrato. Aí eu falei, qual é a parte do cérebro de que os romanos se utilizavam para adorar e qual é a parte do cérebro de que os gregos se utilizavam para adorar? A conclusão óbvia é que dos gregos, os romanos estavam utilizando a parte mais reptiliana, no mínimo límbica, e que os gregos estavam utilizando a parte mais abstrata, que seria talvez a dos lobos frontais. Então, em termos neuroanatômicos, neurofisiológicos, qual a civilização estava mais evoluída? Quase que a professora me matou. Não é? Porque eu falei, gente, não é que... O problema é que a pessoa, gente, o evoluído, a nação evoluída, a pessoa já pensa, isso é um preconceito, e essa nação evoluída vai se impor como um martelo, um guante pesado. Não, se ela é realmente evoluída, ela será a nação servidora da humanidade. Não dominadora. Isso é que é nação evoluída. Por isso que as pessoas, às vezes, na antropologia, na minha opinião pessoal, viu, gente? Até dá para entender por que eles têm essa opinião. Dá para entender essa opinião. Mas ela é limitada a um contexto que ainda não transcendeu ao que já existe aqui na Terra. Ser dominador é algo reptiliano. Exatamente. Né? Ela não é evoluída. Então não é globos frontais. Então a gente confunde, às vezes, a nação evoluída com uma nação muito rica, mas não é isso. A nação evoluída é aquela que servirá a todos. Aliás, os gregos, os judeus tinham grande dificuldade de entender esse lado de Jesus, né? Não, nós não viemos aqui para dominar o mundo nesse sentido que vocês estão falando. Não, mas judeus, nós vamos dominar o mundo, é a nação de Deus, nós somos de Deus, a nossa vitória. Nossa vitória é outra coisa, não é nada dessa vitória que vocês estão imaginando aí, não. É um outro tipo de... Não é geopolítica, militar, nada. Então é isso, entendeu, e as gente? pessoas também tomam como julgamento pessoal, às vezes, né? Então, porque eu quero ser animal, eu sou pior do que você. Rótulos, ou do que quem não é. Não é questão pessoal de ser melhor ou pior. É uma questão de ciência. Você não está usando toda a sua potencialidade. Você é igual a qualquer pessoa, amado, filho de Deus, pessoa, né? Um ser humano como qualquer outro. Mas depende de qual parte que a gente quer usar do cérebro. Se você quer usar mais inferior, você vai ter consequências por isso. A sociedade vai ter consequências por isso. Né? Eu uso, mas eu não maltrato ninguém. Mas muita gente está usando aí e está se condicionando tanto no mal que não está dando conta. E está gerando violência enorme na sociedade. Então, é uma questão que a ciência veio nos provar. Né? Que gera consequências, sim, para muita gente. MacLean continua dizendo o seguinte, é precisamente a nossa plasticidade, nossa longa infância, olha o que os espíritos dizem também, que evita nos seres humanos a obediência escravizada ao comportamento geneticamente programado. Então a nossa longa infância é para que você seja condicionado em níveis superiores, o máximo possível. Dá bastante tempo para quando vier a reencarnação, quando o espírito começar a se assumir aos 14 anos, ele está tão condicionado numa nova situação de vida que aquele peso que ele vai receber vai entrar em conflito e ele vai começar a se readaptar de uma forma melhor, superior. Mas o que o Chico Xavier ia falar? Mais uma vez citando o Chico Xavier aqui, né, gente? Por que não? Ele diz aqui, uma vez ele falou, eu li, né, numa reportagem, coisa de jornal, se não me engano, ele falou, olha, gente, está acontecendo coisa grave com as nossas crianças. Elas estão, por causa da televisão e das artes gráficas, vamos dizer assim, hoje parafraseando, elas estão se recondicionando em coisas que elas já estavam não condicionadas há 400 anos. Então, muitas vezes, nós temos dentro de casa um menino de 6 anos já completamente marginalizado. Porque, através da televisão, através da informação, aquilo que ele, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo que o Chico Xavier está falando, né? Ele se excedeu demais no sexo 800 anos atrás. Então ele foi ser padre durante 400 anos, para tentar se conter um pouco mais, para tentar, né, se
regrar um pouco mais. Aí depois disso ele nasce no Brasil. Aí ele liga a uma televisão. televisãozinha. Nasce no Brasil, assistindo uma televisãozinha. Em poucas horas ele está recondicionando a todo aquele processo de desequilíbrio. E aí vem psicólogos, vem louco. Isso que o Marco Paulo estava falando. Marco Paulo, por exemplo, na vinda para cá, ele comentava uma leitura do Calderaro dizendo da questão da evolução da mediunidade, que é uma coisa peremptória, inexorável. O mundo está se tornando médium. Só que daí, Marco Paulo, o que fica? Como é que fica a situação? Esse ponto que o Luiz Sérgio está levantando é muito importante, porque os espíritos, nesse capítulo 3 e 4 lá do livro No Mundo Maior, eles vão mostrar que essa divisão em 3 aspectos da nossa mente, dessas casas mentais da humanidade, nos ajuda a compreender o comportamento da própria humanidade, né, que tem tudo a ver com o período de transição que nós estamos vivenciando. Então, o Calderaro chega a mencionar que o estudo dessa temática nos ajuda a compreender a loucura no âmbito da civilização, né, o nível mental que chega às vezes às raízes da loucura. E ele nos diz também que esse enfoque nos ajuda a entender que se nós não estamos equilibrados nesse tripé, nesses 3 aspectos da nossa mente, nós vamos encontrar um desequilíbrio generalizado e crescente que em vários departamentos da mente humana. Então eu gostaria de pegar alguns trechos, vou pedir às nossas meninas aqui que nos ajudem a ler, que ilustram de maneira muito atual o que aconteceu com a humanidade que ficou presa nos aspectos inferiores da nossa mentalidade. Só que isso vai ser no nosso próximo episódio, né? Vai ser um bom gancho, pessoal que está querendo escutar a respeito trechinhos. Isso mesmo, Luiz. No próximo episódio a gente vai pegar, né, justamente nesses textos, iniciaremos nesses textos. Então você aí ficou curioso? Aprendi com ele. É isso aí, pessoal. Então, fique ligado. Nos próximos episódios nós continuaremos falando sobre esse assunto. Um abraço e até a próxima.